tudo bem? Passando aqui mais uma vez para compartilhar alguns pensamentos com você que já crê no Evangelho da Graça, já conhece o nosso Senhor Jesus. As Escrituras nos falam em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus menciona assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você está vendo esse vídeo e ouviu um evangelho diferente disso que você vai ouvir agora, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e na sua obra, naquela cruz, ele derramou seu sangue e levou sobre si os nossos pecados, os pecados que eram nossos. Se você ouviu um evangelho diferente desse, um evangelho com promessas para essa terra aqui, essas promessas vão de encontro com o que nós lemos em 2 Timóteo e João capítulo 16. O próprio Senhor menciona que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos alertados de outros evangelhos que surgiriam pelo apóstolo Paulo na carta de Gálatas. Mas, se você não ouviu isso, não aprendeu assim, dê uma olhada nesse vídeo que vai aparecer no card aqui. Agora, voltando a falar com aqueles que conhecem o Senhor Jesus, aquele que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, para nos dar uma vida eterna. Aqui, nesse mundo, teremos aflições, como acabamos de ler. Mas, nesse mundo também, temos a oportunidade de testemunhar desse Senhor, desse Salvador tão bendito. E é por esse motivo que fomos deixados aqui neste mundo. Não fomos deixados aqui para seguir nossas vidas e viver regaladamente nossas vidas e seguindo as nossas vontades carnais. Aquele que conhece o Senhor Jesus sabe o alto preço que foi pago pelos nossos pecados e o amor que foi derramado em nossos corações por Deus através da obra do seu Filho. Então, aqui temos esse privilégio. O Senhor Jesus não chamou os anjos para falar dele e anunciar o seu nome, anunciar a salvação. O Senhor chamou homens. Como ele, quando chama Pedro, ele fala para Pedro que largar as redes, que ele faria de Pedro um pescador de homens. Então, esse é o privilégio que temos aqui nesse mundo. Mas temos muitas coisas pela obra do nosso Senhor Jesus. Temos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31, diz assim: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, agora nós temos um Salvador. Nós somos dele, porque ele nos comprou com seu próprio sangue. E em Cristo, nele, nós fomos feitos por Deus
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo que nós precisávamos para estar diante de um Deus santo, um Deus justo, mas um Deus de amor, que proveu uma saída para o pecador. Ele, em seu infinito amor, ele quis pagar as nossas dívidas para não ter que nos condenar, juntamente com aqueles que não vão crer. Aqueles que, infelizmente, rejeitam o amor da verdade, rejeitam o evangelho da graça de Deus, que anuncia a salvação a todos os homens. Deus quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Podemos ler Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora nós temos vida dada por Deus. Antes mortos, nossos delitos e pecados, mas agora vivos, vida nova. Capacidade de entender as Escrituras, capacidade de olhar para os céus, capacidade de reconhecer a Jesus como Salvador. De mortos para vivos, por graça e misericórdia de nosso Deus Pai. Temos vida hoje. João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 ao 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Quando nós cremos no Evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo vem habitar em nós. E ele também nos cela. Ele nos cela, ele é o nosso penhor. É a nossa garantia. Então temos vida, temos Espírito Santo e não acaba por aí. São tantas as bênçãos que já temos nele que seremos incapazes de enumerar. Mas, com a graça de Deus, eu gostaria de citar algumas. Que, quando nós sabemos dessas bênçãos, elas nos ajudam, essas verdades nos ajudam na nossa caminhada, enquanto aguardamos aqui o nosso Senhor Jesus. Porque, como lemos nos primeiros versículos, nesse mundo teremos aflições. Figuradamente, estamos no deserto, mas temos as provisões para andarmos alegres, contentes, não pelas circunstâncias deste mundo, mas pelas coisas que já temos no nosso Senhor Jesus. Vida, Espírito Santo, esse Espírito que nos conduz, esse Espírito que milita contra a carne, ele faz essa batalha que nós não podemos fazer em nossa força. Grandes privilégios o Senhor tem nos concedido. A nós que vivemos nesse tempo, o tempo da graça. Grandes privilégios. Quanta misericórdia, Deus. Quão misericordioso Deus tem sido com aqueles que recebem essa mensagem e acolhem em seu coração. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quão preciosos esses versículos! Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Então, nele nós temos todas as bênçãos celestiais. Celestiais. Preste atenção no contexto. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não são bênçãos para agora, para essa vida. São bênçãos para a eternidade, que durarão. Não é uma vida de 80 anos que é como uma flor que murcha rapidamente. São bênçãos que vão durar a eternidade. Isso que Deus quer nos dar. Isso que Deus nos dá em Cristo Jesus. Temos muitas outras coisas. Temos nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, nos salvou dos nossos pecados, nos livrando da ira de Deus. Ele foi derramado nele a ira de Deus na cruz do Calvário, nos livrando assim desse juízo. Não passaremos por juízo, passaremos direto para a presença do nosso Senhor Jesus, porque quando Deus nos vê em seu Filho, como lemos em Efésios capítulo 1, filhos, quer dizer que agora nós somos da família de Deus. Antes, filhos de Adão, mas agora filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Que preciosidade! Pertencemos à família de Deus. Nós temos muita pouca noção de quão profundas são essas verdades e as riquezas que essas verdades são. Se nós tivéssemos um deslumbre de tudo que temos, andaríamos sobre as águas, como o apóstolo Pedro pôde andar quando o Senhor chama ele a sair ao seu encontro daquele barco. Mas infelizmente, como Pedro, muitas vezes nós vamos nos ocupar com as ondas, com o vento, e muitas vezes afundamos no oceano, como Pedro afundou aquele dia, mas o consolo que o nosso Senhor Jesus estava muito próximo e estendendo a sua mão, segura o apóstolo Pedro. Temos o Senhor Jesus como Salvador, temos como nosso pastor agora para levar as suas ovelhas que conhecem a sua voz, conhecem a voz do pastor, a verdes pastos, alimentação saudável para a nossa... Enquanto estamos aqui aguardando, necessitamos de alimento espiritual. Só existe uma fonte de alimento espiritual: o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Não existe outra fonte de alimento espiritual que vai nos edificar, que vai nos fortalecer espiritualmente. O nosso Senhor Jesus faz um trabalho também de sacerdote, intercedendo por nós diante agora do Pai. Advogado também por causa do inimigo, por causa do nosso acusador. Tantas coisas que temos em Jesus, tantas coisas que já temos, que Deus já nos deu, já temos agora. Já podemos desfrutar agora dessas coisas, mesmo estando aqui nesse deserto, nesse mundo em trevas, nesse mundo que rejeita Deus. Mas aqueles que já receberam essa bendita pessoa como seu Senhor e Salvador, não precisam esperar para chegar na glória, para desfrutar. Podemos já desfrutar aqui. Um último versículo eu gostaria de deixar para os irmãos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece,
senão aquele que o recebe. Eu gostaria de chamar a atenção para a segunda parte desse versículo. Aquele que recebe o nosso Senhor Jesus como Salvador vai receber esta pedra branca. Uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nós ganharemos essa pedra branca diretamente das mãos do nosso Senhor Jesus e teremos um nome que só você e o Senhor vão saber. Isso nos fala de comunhão, de intimidade, de proximidade. O Senhor, Ele nos cuida, Ele está muito próximo de nós. Podemos perceber o seu cuidado com os olhos da fé, com fé no que Deus diz em sua palavra. Que possamos nos alegrar e, enquanto caminhamos aqui, neste mundo arruinado, possamos nos alegrar com essas coisas que já temos em Jesus.